Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos empreendedores, minhas queridas empreendedoras. Também gosto de falar companheiros de jornada do século XXI. A gente não para pensar, mas nós estamos no século XXI. Sabe o que significa isso? O século mais disruptivo da história da humanidade. Bom, eu sou Elvísio Vanzo, trabalho com tecnologia da informação há mais de 45 anos, mais especificamente 48 anos, mas a minha experiência com inteligência artificial, o primeiro contato foi há 38 anos atrás, no Vale do Silício, que até hoje é um celeiro, né, das inovações que acontece lá em São Francisco, na Califórnia. Mas naquela época, a inteligência artificial era teoria. Hoje, pessoal, a inteligência artificial ela está no centro da transformação do mundo, de tudo. Não importa o que você faça, você que está aqui. Você vai precisar da inteligência artificial. Quer você decida ou não. Ela vai fazer parte e já está fazendo da sua vida. Então, mas eu não estou aqui para falar de tecnologia. Eu estou aqui para falar de gente, como eu e vocês, e de negócios, porque os negócios são para nós, não é isso? A gente precisa do negócio para pôr nosso talento, para a gente se realizar, para a gente ter o nosso dinheiro, para investir nas coisas que a gente precisa. Então eu vou falar sobre isso aqui. Eu quero dizer que eu trabalho com tecnologia da inteligência artificial, desenvolvendo soluções de IA para o negócio das empresas e dando treinamento de inteligência artificial para todo mundo. E o que eu vou falar aqui, pessoal, está baseado em experiências concretas. Eu vou contar histórias para vocês. Espero que essas histórias inspiram vocês, que esse é o objetivo de estar aqui. Tudo bem? Ótimo. Bom, vocês têm superpoderes. Vocês têm dentro de vocês um potencial que não dá para pôr no mundo. Você gostaria. Por exemplo, você tem uma criatividade, mas não sabe como escalar essa criatividade. Você sabe que poderia fazer melhor tudo o que você faz, mas não consegue. Ok. Você sabe que poderia fazer tudo melhor, mas não consegue. Bom, nós estamos vivendo um momento que você pode destravar tudo isso, porque nunca na vida nós tivemos uma tecnologia que tem esse potencial. Por isso que eu falo, não é por marketing, eu falo são superpoderes. E eu vou contar as histórias para você aqui. Vamos começar vendo como que a rotina de trabalho hoje, a sua rotina de trabalho, no seu negócio, principalmente se você é um empreendedor. Você tem problemas, não tem, no dia a dia? Você tem conflitos, não tem, no dia a dia? Eu também tenho. Você tem oportunidades no dia a dia. Como que você resolve seus problemas? Hoje, claro que a gente resolve o problema, mas quanto tempo você leva? Mesmo que você tenha na sua empresa, mesmo que você seja alguém que tem competências, quanto tempo você leva para resolver um problema? Quanto tempo você leva para aproveitar uma oportunidade? Lembra, nós estamos no século XXI, que não perdoa a lentidão. Bom, então nós temos uma rotina hoje que é linear. A gente resolve problemas. A gente tem gente talentosa, mas leva tempo. Quanto custa? Tem uma oportunidade. Quanto tempo você leva para conseguir aproveitar essa oportunidade? Quantas vezes você perdeu o negócio porque você não tinha informação, não estava pronto? Certo? Ok. Essa é uma rotina muito comum. Tudo bem ter problemas. A gente resolve problemas. Mas será que a forma que eu resolvo problemas vai permitir eu escalar? Eu, meu negócio, meu talento? Ok? Bacana. Então vamos lá. O que eu tenho aqui para vocês, baseado na experiência na nossa empresa, da minha experiência, construindo soluções de inteligência artificial e ainda ajudando pessoas a aprender e a usar isso no seu dia a dia. Eu vou falar que entre
os seus problemas, os seus dilemas, os seus conflitos, as restrições que você tem, os limites que você tem no dia a dia, e ter ele resolvido, hoje tem uma nova forma. Hoje você tem uma tecnologia que chama inteligência artificial, que tudo aquele potencial teu que não vem para o mundo, agora vai vir com mais facilidade. Todos os problemas que você tem, que você não sabe como resolver ou demora, você pode resolver com muito mais facilidade. Toda oportunidade, você vai aproveitar mais tempo. Qual é o segredo, pessoal? Entre eu ter problemas, ter conflitos, querer explorar o mercado e ter isso resolvido. O que nós temos hoje? Então eu vou apresentar para vocês o que eu chamo, que nós criamos, é um método que eu criei, que esclarece esse assunto inteligência artificial para qualquer um, que é a escada dos superpoderes com a inteligência artificial. Essa escada, pessoal, eu vou dar exemplos, ela tem 4 degraus. E eu posso até perguntar já, vou perguntar daqui a pouco. Qual é a tua experiência com IA hoje? Certo? Mas eu posso dizer que o degrau mais baixo é o uso que a gente chama nativo de uma inteligência artificial. Você chega, por exemplo, no ChatGPT, que todo mundo já ouviu falar e usa, ou, para quem já tem mais experiências em outros modelos de IA, né? Você tem vários modelos, hoje tem a Manus AI, tem várias. Mas você vai lá no ChatGPT, o uso nativo é entrar lá tímido, de uma forma simples, você faz uma pergunta. De uma forma simples, você vai lá e dá um comando para ele e fala, olha, eu gostaria de saber não sei o quê. E você vai embora, você vai perdendo a timidez conforme você vai usando. Isso é o uso nativo, que todos nós precisamos saber fazer. Agora, eu posso falar para você que mesmo no uso nativo, você já encontra superpoderes. A tua produtividade, a tua criatividade, o teu talento já vai explodir. Imediatamente. É isso que é o meu papel aqui, convencer vocês disso. E vou dar exemplos, tudo bem? Daqui a pouco eu dou exemplo, segura aí comigo. Segundo degrau. Poxa, essa brincadeira com a IA está maravilhosa. Estou aqui no uso nativo, estou encantado, parece magia. Tem gente que fala, parece bruxaria. Não é possível, né? Aí você começa a usar. Aí tem um segundo degrau, que é você trabalhar com assistentes de inteligência artificial. Você vai ter outros superpoderes. Você pode criar um assistente que é um especialista e que te ajuda a controlar sua agenda, que te ajuda a te dar uma mentoria sobre um assunto que você queria, que te ajuda a definir uma especialização e você do seu lado um advogado, sem pagar por ele. E vai embora. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. O terceiro degrau da nossa escada de superpoderes da IA é você construir agentes de inteligência artificial. Esse assunto a gente começou esse ano, 2025. As empresas todas estão buscando entender e implementar agentes. Aí, nesse nível, você começa a automatizar a operação de negócio. O agente faz coisas que as pessoas fazem. Eu não gostei disso, vai gerar desemprego. Gente, o papel aqui meu não é criar medo em vocês. Se vocês entenderem o que eu estou falando e usar, você não tem que se preocupar com essa questão, certo? E eu até estou falando para vocês que são empreendedores, por isso que estão nesse evento, tá certo? Bacana. Eu vou dar exemplos daqui a pouco, muito legais, para vocês entenderem melhor. Estou só apresentando a escada dos superpoderes. O quarto degrau dessa escada é algo incrível, que está muito distante da maioria das pessoas e da empresa, mas já chegou, que é você construir LLMs. Gente, eu não quero trazer tecnicismo. LLM é uma palavra usada para nós técnicos, que é a mesma coisa que falar IA. Então, quando eu falo IA, eu estou falando um LLM. O que é LLM? Large Language Model, modelo de linguagem, certo? Que é uma IA, mas não precisa saber disso. Mas é legal ficar ali, ó. É uma palavra que está vindo para o mundo. Vocês vão falar essa palavra. Eu tenho uma LLM, eu uso uma LLM.
É mesmo que falar, eu tenho uma IA, eu uso uma IA, entendeu? São palavras que vão chegando e vai tomando conta do dia a dia da gente. Ótimo? Bom, aqui é a escada. Quantos degraus tem a nossa escada, pessoal? 4. Ah, eu posso escolher um ou outro? Não, você vai precisar de todos. Todos estão à sua disposição, mas é claro que é muito interessante você começar com o uso nativo. Tá? Dentro de uma empresa tem todos esses usos. Tem situações na empresa que você forma o teu time para usar a IA nativa. Tem situações na empresa que você ensina teu time a criar assistentes para assessorar o trabalho deles. Tem empresa que já cria agentes porque ela não quer mais o envolvimento humano direto na operação. E tem empresas que estão transformando o negócio dela, fazendo o quê, pessoal? Criando IAs para ela também. Não só usando IAs prontas, entendeu? Boa? Legal, vou dar exemplos que fica muito legal, porque entra mais na nossa questão humana do dia a dia. Vamos lá? Bacana. Então eu vou dar exemplo. Eu vou pegar o primeiro degrau, uso nativo da IA. Vocês entenderam, né? De uma forma simples, eu entro no ChatGPT, que é o mais famoso e também é muito bom e evolui bem. Mas eu poderia usar o Claude, poderia usar o Manus AI, poderia usar os modelos chineses como a DeepSeek. Todos eles têm a versão gratuita, que mesmo na gratuita você já tem, se quiser, superpoderes, se saber usar, tá bom? Então, uso nativo. Vou dar um exemplo assim que eu gosto muito. Entre problemas que eu tenho, dilemas, conflitos, restrições e limites, e resolver isso com o uso nativo da IA, o exemplo que eu gosto é esse, né? Isso é um caso real, de um médico, né, famoso. Ele foi convidado, eu dou mentoria para ele, ele foi convidado para fazer o programa da Ana Maria Braga, na Rede Globo, para falar sobre burnout. Todo mundo sabe o que é burnout? Legal, médico, claro que ele sabe o que é burnout. Mas ele tem muitas funções, ele não exerce a medicina diretamente. Ele é empreendedor, certo? Mas ele é respeitado. Bom, ele tinha 2 dias, era a terça, na quinta-feira, ele tinha aqui no programa, ele falou, gente, eu preciso me atualizar sobre burnout. Não é o que é, mas por que o burnout está em alta? Quais são as estatísticas nas empresas? O que está levando as pessoas a ter burnout? Quem tem mais burnout, mulher ou homem? Qual é a faixa etária? Em que lugares do mundo que isso está explodindo? Que lugar não está? O que é feito nesse lugar que não tem burnout que a gente poderia copiar? Entendeu? Ele tem o quê? Ele teria o quê? Se preparar, não é isso? Porque ele ia num programa, ia ser a referência, a Ana Maria ia fazer perguntas para ele e o público manda perguntas também. Não adianta ele ficar falando cientificamente o que é burnout. A turma quer saber, cara, por que está acontecendo isso? O que a gente pode fazer para mudar esse quadro? Bom, contei o cenário, todo mundo entendeu? Não é um problema? Ele não tinha um problema? Qual era o problema dele? Cara, tenho 2 dias para me preparar. O que ele fez? Entrou no ChatGPT, uso nativo da IA. Entrou lá e pediu para o ChatGPT, né, fornecer dados e as fontes dos dados sobre burnout no Brasil e no mundo, e especificou que ele ia num programa, que ele tinha que estar preparado estatisticamente, etc. Ele fez lá um comando, deu Enter. Quantos segundos você acha que veio uma resposta com resultado para ele da pesquisa? Ele pediu para pôr numa tabela, tudo isso. Quantos segundos você acha? Menos que 10 segundos. Ele tinha todo um estudo. O que ele fez? Ele pegou esse material, estava em forma de tabela, como ele é muito esperto, né, muito bom, e ele rapidamente entendeu isso. Resumindo, ele falou, cara, eu me sinto confortável, e confirmou o programa. Ele foi no programa e foi um sucesso, entendeu? Foi um sucesso. E ele ainda usou a IA, o ChatGPT, para fazer perguntas para ele que o público poderia fazer sobre burnout, que a Ana Maria poderia fazer sobre burnout, entendeu? E o ChatGPT faz várias perguntas. E ele tinha a agenda, ele não tinha muito tempo para investir nisso. O que ele fez? Entrou no carro, quando ele vai de um lugar para o outro, conversava com o ChatGPT, ativou a opção voz,
E continuou falando, olha, essa pesquisa é isso, me faça a pergunta. Ele respondia, eu preciso aprofundar nisso. O ChatGPT trazia mais informações, entendeu? O que aconteceu? O cara ficou fera nisso. Pessoal, isso era impossível 3 anos atrás. Ele teria declinado. Eu não vou no programa, eu sou uma referência, mas não estou pronto para falar sobre isso. Ele ia declinar. Ele não declinou. Não é importante você estar na Ana Maria Braga? Pô, se você quer escalar o seu conhecimento, o seu profissionalismo. Aí eu pergunto para vocês, quem daqui já perdeu uma oportunidade por falta de tempo, por não ter a informação e deixou ela passar? Hã? Quem? Levanta a mão. Ninguém nunca perdeu a oportunidade? O século XXI é tudo rápido, gente. A oportunidade vem uma atrás da outra. Eu estou dando essa palestra para vocês, é uma oportunidade de compartilhar isso com vocês, entendeu? A gente tem que aproveitar, mas às vezes a gente não está pronto. Antes você levava tempo para se aprontar, agora a gente tem o quê? Superpoder, entenderam por que eu falo superpoder? Não é um superpoder? Esse médico, ele mesmo fala, isso me deu superpoder. Então, essa palavra é importante, é mais que poder. O que é superpoder? Quando você tem poder em demasia, o que é isso? Superpoder, não é? Então, a IA te dá poder em demasia se você quiser. Entenderam? O primeiro uso, gente, esse é fácil. Hoje, se você quiser, você já vai resolver problemas se você entrar no uso nativo. Boa. Bacana. O segundo degrau, lembra, assistência, ou você criar assistentes pessoais para vocês. É diferente do uso nativo. Você vai lá, faz perguntas, ele responde. Você pede coisas, ele responde. Aqui, eu criei um assistente. O que é um assistente? Né? O foco dele é eu criar um assistente especializado em algo. Entendeu? Por exemplo, se você precisa muito de análise jurídica de um advogado no seu dia a dia, para analisar contratos, você manda para o advogado, leva dias e tem um custo. Você precisa elaborar propostas, revisar propostas. Você precisa fazer uma campanha de marketing, criar um conteúdo com um padrão específico. Gente, aí o uso nativo vai te ajudar, mas você vai estar toda hora repetindo aquilo. Então, cria um assistente e você vai definir esse assistente como um especialista. Você é um advogado especializado na legislação tributária brasileira, entendeu? Você vai responder sempre de acordo com a lei qualquer. E você criou esse assistente. E aí você pintou uma situação de dúvida tributária, você vai no assistente e ele responde. Eu estou falando que substitui um advogado? Não. Mas eu estou falando que às vezes você não vai precisar do advogado. A resposta dele é clara, é baseada na lei, ele te dá as fontes e evidências. E às vezes melhor do que um advogado. Agora, tem situações que você precisa, advogado, confirma isso para mim, entendeu? Agora, você concorda que ter um assistente ou vários assistentes te dá superpoder? Ou não? Então eu vou dar exemplo aqui, né? Desse caso aqui. Você pode criar em 10 minutos, a gente dá cursos. Em 10 minutos você aprende a criar assistentes. Então você cria um assistente, né? Pode ser um GPT, um assessor jurídico, certo? Tributário, 10 minutos, para consultar leis atualizadas, né? Que a gente tem. Então, esse assistente tributário, ele vai ter uma coisa muito legal, que é você que é leigo, qualquer um da sua equipe pode utilizá-lo para o dia a dia. Então, imagina você ter um consultor tributário disponível 24/7 sem pagar salário para ele. Para criar um assistente, você precisa ter uma assinatura. Já não dá para fazer na versão gratuita. Mas sabe quanto é a assinatura? $20 por mês. R$120. Com R$120, eu tenho, fora do trabalho, eu tenho para mim 38 assistentes. 38 assistentes. E podia ter 100, pagaria a mesma coisa, $20 por mês. Então, pessoal, eu poderia dar 1000 exemplos, mas acho que vocês pegaram a ideia.
responde aqui, ó. Pensa aqui, que outro especialista você gostaria de ter na sua empresa? Ou na sua vida pessoal? Me fala qual é o seu problema. Me fala qual é a sua restrição. Eu falo, ó, no uso nativo você resolve assim. Ó, isso aqui é melhor você ter um assistente. E em 10 minutos, se você aprender, você cria quantos assistentes você quer. Gente, isso é superpoder. Então eu poderia até fazer isso, porque eu estou tendo um tempo legal dessa conversa, eu não estou com pressa. Eu poderia chegar aqui e fazer um teste. Gente, quem tem um problema, vamos resolver? E eu vou dar uma ideia para você agora. E se eu tivesse aqui com o meu computador, eu criaria esse assistente para você, entendeu? E você vai falar, Elvisio, você está fazendo bruxaria aqui, não é possível, entendeu? Eu falo, não. Isso aqui é superpoder, gente. Vocês precisam entender e usar esse negócio. Até tem um amigo meu que é fera, ele é um palestrante de sucesso. Ele falaria aqui, deixa de ser otário. Começa a usar IA, entendeu? Ah, mas eu tenho medo. Gente, você está lembrando da tua infância, que o teu pai te educava por medo, a tua mãe. Se você não fizesse não sei o que, você ia apanhar, lembra? Se não tinha castigo. E a gente agora está se castigando, eu tenho medo, entendeu? Então, esse meu amigo é psiquiatra. Ele fala, cara, vai fundo, experimenta. Bacana. Terceiro degrau da nossa escadinha. Lembra o que é? Agentes inteligentes. Você falou, Elvisio, tem coisa melhor do que isso que você já falou? Tem. Não é que é melhor. É outra maneira de você usar a inteligência artificial. Então, esses agentes inteligentes é você poder automatizar a operação. Então, um exemplo aqui. Toda empresa, todo negócio, até você, se tem um business individual, é uma microempresa individual, você não tem que entender seu cliente, o que ele quer. Você não tem que oferecer para ele o teu catálogo, ele escolhe, você entende, você não faz uma proposta para ele, você não entrega a proposta para ele, se ele quiser ele não compra, certo? Você pode criar um assistente, aliás, você pode criar 2, 3 agentes, agora não é assistente. O assistente é passivo, ele depende de você ir lá e pedir para ele. O agente é ativo, uma vez que você tem um agente implantou, 24% ele está trabalhando. O teu cliente acordou de madrugada e lembrou de algo e falou, ainda bem que a empresa tal tem aquilo. Ele vai lá, a tua empresa oferece o contato via esse agente, que pode ser pelo WhatsApp ou pelo site, não importa. E ele vai conversar com esse agente inteligente, e o agente inteligente é como se fosse uma pessoa, que é inteligente, conhece o catálogo da tua empresa, vai conversar com o cliente vai falar o que quer, ele encontra no catálogo, o cliente fala, não é bem isso, ele pode fazer uma personalização. Esse é o agente que fez o atendimento. O cliente falou, legal, é isso. Aí ele entrega para o outro agente que faz a proposta, entendeu? É um agente especializado em proposta. Ele constrói a proposta no padrão da sua empresa, com os templates da sua empresa. E aí você poderia falar, já entrega a proposta para o cliente. Não. Põe um terceiro agente que vai fazer o quê? Vai revisar a proposta. Será que está legal? Aí o agente revisou e falou, está legal. Entrega para aquele primeiro agente, lembra? Que contatou o cliente e já dá a proposta para o cliente. E o cliente fala, gostei. Você já pega esse gostei e já fecha a compra, entendeu? E se é um produto digital, um outro agente entrega, abre o acesso e aquele cara trabalha. O que eu estou falando? Todo um processo com 3 agentes, que é esse exemplo. Processo automatizado de vendas, você coleta dados do cliente, elabora a proposta, revisão e libera o produto. Você sabe quanto tempo esses 3 agentes levam para fazer isso? Quanto tempo levaria no seu negócio? Entender o cliente, fazer uma proposta, revisar a proposta, entregar para o cliente, negociar com o cliente. Quanto tempo? Na melhor das hipóteses. Fala para mim. Hã? Um dia? Boa. Sabe quanto tempo esses 3 agentes fazem isso? 3 minutos. E sabe qual é o melhor? Você tem uma equipe de venda que trabalha enquanto você dorme. 24/7. E se você quiser, você pode vender para outros países. Esse mesmo agente pode falar a língua do cara. O cara entrou no teu site, no WhatsApp, falando mandarim. Ele detectou que é mandarim, ele já começa a conversar em mandarim.
É o mesmo agente, você não muda nada. Nada. No final sai a proposta em mandarim para o cara. Você fica até preocupado. Agora, meus agentes estão falando mandarim e eu não entendo nada. Será que eles não estão fazendo besteira? Entendeu? Claro que você tem que supervisionar. Mas é possível. Já pensou em escalar seu negócio assim, pessoal? Ou só eu que estou encantado e fascinado com isso? Lembra, 38 anos atrás eu tive o primeiro contato com a IA. Mas os últimos 4 é brincadeira. Tá bom? Legal. E se você pudesse colocar um desses assistentes em cada área? Gente, e não é difícil, hoje a gente tem tecnologia que você constrói assistentes sem ser técnico. Eu tenho um filho de 16 anos que ele adora. Ele está fazendo agentes para a gente porque ele gosta. Ele aprendeu rápido. Vocês podem aprender. Por quê? Senão você tem que pedir para alguém desenvolver e tem um custo. Mas você pode aprender. Agora, gente, ao final da linha, tem o 4º estágio, certo? Aqui tem o nosso arco-íris, faz parte, né? Aparece o arco-íris, para a gente poder se inspirar nele. A IA que está boicotando, né? Quando é errado é a IA. Quando dá certo é o humano. Ok. Pessoal, o 4º é LLMs proprietários. Eu quis pôr a palavra LLM, para vocês lembrar o dia que vocês vão falar LLM, como você fala Google. Vamos googar, vai lá no Google, vocês vão falar, eu usei uma LLM, a minha empresa está construindo uma LLM, e todo mundo vai entender. Mas eu poderia, de vez de pôr LLM, eu poderia pôr IAs proprietárias, entendeu? É a mesma coisa, tá? Então, olha que chique. Hoje você chega em casa e fala, cara, eu estou usando um LLM. Opa, né? Já é chique. Aí você fala, é uma IA, tá bom? Mas você pode ter a sua própria LLM. Qual é o superpoder aqui? Se você começar a ter LLMs e IAs proprietárias, você vai ter um diferencial enorme no mercado. Mais do que isso, você vai transformar seu negócio. E aí eu tenho o exemplo aqui, né? Às vezes o teu problema, o teu dilema do negócio, cara, a solução está a criar um LLM, que é transformar seu negócio. O uso nativo, agentes, assistentes não vão resolver. Agora é a hora de você investir na sua IA. E o que é o exemplo aqui? Aqui tem, ó, se você der em volta, tem até um netpoint ali que fala sobre franquear, te orienta a criar franquias. Imagina que você tem uma franquia, né? Você é uma franqueadora, certo? Que cria um LLM. O que eu estou falando? Ela criou uma IA com todo o conhecimento dela. Vamos supor que você é uma franquia de lavar roupa, entendeu? Você criou uma franquia e o seu negócio vai escalar. Você pode, esse negócio lavar roupa da sua franquia, todo o conhecimento que você tem sobre franquia de lavar roupa, né? Você pode criar uma IA especializada nisso e treinar ela com seu conhecimento. O que significa? Você pode pegar o conhecimento inteiro da sua empresa e aí você coloca isso para os seus franqueados. E o franqueado conversa com você através da sua IA. Você põe o seu negócio dentro da rede de franquias. Você não precisa mais do franqueado ficar te consultando, às vezes por WhatsApp você responde. Acabou. Já é uma evolução. Tem gente que ainda nem usa o WhatsApp para conversar com o cliente de forma automática. Mas eu posso falar, usar o WhatsApp de forma automática, por mais lindo que seja, já está ficando para trás. Talvez esse modelo aqui vocês não entendam muito bem, porque é uma novidade, né? Então, você pode, por exemplo, fazer um negócio interessante. Você pode criar um LLM, né? Isso é um caso que até um amigo nosso está desenvolvendo isso. Você vai no mercado, você pega frutas, o que acontece? Legumes, certo? Você vai no caixa, o caixa vai pesar a fruta, não vai? E aí ele olha para a fruta e fala, peraí, essa maçã o que é? Que tipo de maçã? Porque o preço varia. Essa banana, que tipo que é? Às vezes o caixa não sabe. Tem muita rotatividade. Aí ele fala, isso aqui acho que é uma banana maçã, e põe como banana maçã. Ou põe tudo com banana nanica. E já tem estudo que mostra um prejuízo enorme no mercado por causa disso. Bom, esse meu amigo está desenvolvendo uma solução que é uma LLM, uma IA, que vai vender para os mercados, chega lá a maçã, a banana, os legumes,
tem uma leitora, lê, assim como tem leitora facial, a leitora fala, isso aqui é banana do tipo tal. Mais do que isso, essa banana do tipo tal, e essa banana já passou do tempo, entendeu? Se levar, vai levar uma banana. Essa banana, essa maçã, ela foi colhida antes do tempo. Ela está muito verde, entendeu? Você percebe o que isso significa? O ser humano não consegue fazer isso, gente. Olhar, saber a maturação. Alguns conseguem, mas você não pode depender do negócio de uma pessoa que tem essa habilidade. Então, a inteligência artificial, eu criar IAs, serve para coisas incríveis. Aqui tem um mercado enorme. Eu incentivo os jovens a investir em conhecimento e desenvolver soluções, criar inteligência artificial. É incrível, além de ser divertido, sabe? Ok, pessoal. Então, você criar uma IA depende da complexidade, porque você criar ela em termos de código, tranquilo. O maior custo é o treinamento dela. Imagina a IA olhar para a maçã, pela cor dela, ela saber se está velha, madura, se está no ponto. Que tipo de maçã que é? Você tem que treinar ela com trilhões de informações sobre maçã. Entendeu? Mas existe base de dados públicas que te ajuda. Senão você erra. A IA chega lá, porra, isso aqui é uma maçã do tipo tal, e ela, entendeu? Fala que está boa e está podre. Né? Então o sucesso é treinar. E treinar custa caro. Você precisa de dados e a energia elétrica. E o consumo de processador, entendeu? Mas tem IAs que você vai trabalhar com poucos dados. Então você consegue fazer coisas incríveis. Estamos juntos, gente? Boa. Legal, pessoal. Agora eu quero dar um exemplo para vocês. Né? Antes, eu só quero fechar esse raciocínio. Lembra a rotina? Como que era sem a IA? Você tem um problema, você resolve. Quanto tempo você leva? Quanto custa? Agora mudou. Você tem problemas, você tem oportunidades, você tem restrições, você tem limitações, mas você tem o que agora? Superpoderes da IA, certo? Então, você vai resolver muito mais fácil. Gente, acredita nisso, não é frescura. Eu não gosto desse negócio de superpoder. Parece que eu sou super-homem, a super... Cara, é superpoder. Eu vou dar um exemplo agora, do exemplo que eu vou dar. Se você falar que não é superpoder, ok, eu vou respeitar, tá bom? Mas dificilmente você vai continuar não convencido, você vai se convencer. Eu vou dar um exemplo agora para ir para o final da nossa conversa. Quer ver? É um caso real, tá? É um caso que eu tive a oportunidade de participar. É isso. Quando a IA... meu amigo, quando a IA... Isso é suspense, é combinado, gente. Quando a IA devolve a voz e a vida de alguém. Se você falar para mim que não é superpoder, eu vou contar o caso que eu participei, tá bom? Então é o caso de uma médica que reencontrou sua expressão através da inteligência artificial. Então, o superpoder de continuar existindo. Respirar fundo, disse que é importante pausas, não é? Por isso que acontece isso. Pessoal, a doutora Maria Inês é psiquiatra. Ela sofre, vocês conhecem o ELA, esclerose lateral amiotrófica. Tem o famoso caso do Steve Rankin, né? Tem muitas pessoas. Essa é uma doença que você vai perdendo os movimentos. Ela já perdeu os movimentos, perdeu a voz, mas cognitivamente, ali dentro, a alma dela, o ser dela é inteiro. Só que o corpo não ajuda mais. Você imagina? Né? Então, ela fez um dos cursos da gente, de inteligência artificial, com a ajuda da filha dela. A pessoa que tem isso hoje tem tecnologias, ela consegue escrever olhando para o computador, fixando as letras e vai formando o texto com o olho. Tem várias tecnologias. O ex-marido dela também é médico renomado, fez o curso, tanto foi esse médico que fez o curso que indicou ela para a gente. Ela foi fazer o curso também. Esse médico, o Dr. Alberto, ele aprendeu, entre outras coisas, no nosso curso, o uso nativo da IA. Isso que eu vou falar, gente, foi resolvido com o uso nativo. O que é isso? Agora você já sabe. É o uso mais
simples da IA. Ele aprendeu a pegar uma imagem, ou criar uma imagem, ou pegar uma foto, dar movimento à foto, usando a inteligência artificial, criando um vídeo. Então, ele pegou a foto dela, quando ela ainda estava boa, ela autorizou, e deu movimento. Nesse movimento, qual é a expressão? Antes ela tinha uma forma de se expressar, né? Então, conversando com ela, através de texto, legal. Então, criou ela com a expressão dela. Ela, antes de perder a voz, ela tinha vários áudios. Então, tinha a voz dela gravada. Uma outra IA pegou a voz gravada e clonou a voz dela. Então, agora você já tem uma imagem dela, que é a foto em movimento, e tem a voz dela. Ele pediu para ela criar um texto, que ela é uma médica psiquiatra muito fera, e colocou esse texto. Aí uniu tudo e fez sincronismo labial, tudo com IA. Tinha um vídeo. Ela falando como se fosse hoje com a voz dela. Ah, ela ficou emocionada. Aí tinha um congresso de psiquiatria, que ela ia sempre. Ela sofria. O que ela fez? O doutor Alberto, com ela. Ela escreveu o texto da vida dela antes da IA, como era. A vida dela sem a IA, agora, e agora a vida dela com a inteligência artificial. Escreveu um texto. Foi criado o avatar dela, com a imagem dela, com a expressão dela, com a voz dela, e ela deu uma palestra num congresso de psiquiatria para 15 mil pessoas. Isso foi agora no final do ano passado. Ela foi ovacionada. Isso é incrível. Quando eu falo, até agora, eu acho assim, é incrível. A gente se emociona. Gente, isso é superpoder ou não é? Poderia dar outros casos. A gente tem agora lá, né, esse cesto aqui, eu tenho até medo de apertar o botão aqui e não funcionar, mas esse cesto aqui é esse cesto de superpoderes. A gente tem catalogado muitas histórias desse tipo. Por isso que eu falo de superpoder com propriedade, gente. Poderia falar muitos outros, mas esse da doutora Maria Inês é incrível. Então, agora só me resta eu perguntar, e você? Em que degrau da escada dos superpoderes você está? Eu não estou em nenhum, nem... Gente... eu já estou criando assistente, eu já estou pensando em... Ótimo. Eu achei legal essa coisa do LLM. Ok. Então, pessoal, podia até abrir um espaço aqui para vocês conversarem, né? Mas eu tenho que entregar o palco para outro, né? O que eu quero falar para vocês, gente? De verdade. Se você quiser continuar, tem um QR Code, né? Nesse QR Code, até quem não entrar nele agora, passa ali, pega com a Cláudia, tem o QR Code ali no papel. A gente está oferecendo para vocês um curso, né, descobrindo no dia a dia os superpoderes da IA, para você comprovar tudo isso, tá bom? E poder começar a sua missão, tá? E quem quiser falar comigo, tá aqui o LinkedIn, né? O WhatsApp é o visio.vanzo, e o meu WhatsApp, se quiser conversar, tirar dúvidas, trocar ideias, tá bom? Eu, minha equipe da IT Pro, sou CTO da IT Pro, a gente sai da cama para isso, para usar a tecnologia a favor da vida, do negócio, das empresas, tá bom? Então, espero que tenha sido útil, eu agradeço a vocês e espero ver vocês nessa caminhada, nessa jornada dos superpoderes da inteligência artificial. Valeu, pessoal! Boa!